Muito bem, a gravação foi iniciada. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. A composição de hoje é a composição titular, vice-presidente, Dr. Douglas Kuchiyama, doutora Maria Alice Formigoni, Dr. Flávio Arantes, pela representação fiscal, Tabir Macedo. Nós temos 5 processos em pauta. O doutor Rodrigo Martoni está pela Telefônica Brasil S.A. Então, por praxe, nós começamos os processos, os julgamentos do processo pelos processos com pedido de sustentação oral, então, ou para acompanhamento, né, com preferência. Então, eu vou iniciar, então, a nossa sessão de hoje com o AIN 4, 146, 683, Telefônica Brasil. O relator é o Dr. Douglas, pedido de vistas do Dr. Flávio e a doutora Maria Alice. Então, eu abro, então, a palavra ao ilustre relator para que apresente aí um resumo da sua proposta, né, de voto, e, em seguida, eu passo, então, a palavra ao primeiro pedido de vista, que é do Dr. Flávio. Dr. Douglas, com a palavra. Bom dia a todos. Nesse caso aqui, tem o recurso ordinário da decisão que julgou procedente o auto de infração. São 2 infrações: deixou de pagar o ICMS no valor indicado no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme indicado no demonstrativo 1, por ter emitido notas fiscais de serviços de telecomunicações com valores de imposto declarado destacado negativos, reduzindo os totais de débitos de imposto lançados no livro registro de saídas e declarados em GIA. Item 2, deixou de pagar o ICMS devido no período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, conforme demonstrativo 2, por ter emitido notas fiscais de serviços de telecomunicações contendo descontos, itens de desconto condicionais, os quais apresentavam valores negativos, inclusive de imposto, reduzindo a base de cálculo dos totais dos débitos de imposto destacados nos documentos fiscais. O contribuinte apresentou a defesa, alegando o direito da requerente ao não recolhimento do ICMS sobre os valores concedidos a título de desconto incondicional, caráter incondicional dos descontos concedidos pela requerente, a validade do procedimento adotado pela requerente com base no convênio 115/2003, inconstitucionalidade e ilegalidade da multa, abusividade e caráter confiscatório da multa aplicada, devido à aplicação da multa sobre o valor atualizado principal e a impossibilidade de incidência de multa sobre juros, ilegalidade e inconstitucionalidade dos juros de mora. Teve manifestação fiscal, pugnada pela manutenção da IN. A decisão, como eu comentei, julgou procedente a IN. A autuada apresentou recurso ordinário, revisando os argumentos. E aí passo ao voto em síntese. Eu não conheço das questões de caráter confiscatório da multa e atualização da base de cálculo. Caráter confiscatório com base no artigo 28. Aqui está o regimento interno, mas é da Lei 3457. E com relação à incidência dos juros sobre multa, súmula 13, a legítima atualização do valor básico da multa, no sentido do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374. E aí, bem sinteticamente, eu dei provimento ao recurso do contribuinte com fundamento aí na regularidade dos descontos condicionais para cancelar o AIN. Esse é, em síntese, o relatório, presidente. Relatório e voto. Tá bom. Doutor Rodrigo pediu a palavra, doutor Rodrigo, por favor. Presidente, posso só fazer um esclarecimento de fato? Questão de 1 minuto, que acho que é muito importante. Claro, por favor, fique à vontade. Muito obrigado.
Não, esse caso que vai ser julgado hoje, ele é muito semelhante com o caso que foi julgado na semana passada, mas ele, de certa forma, é um pouco diferente. Vou explicar o motivo, e eu já expliquei esse motivo nos memoriais que foram juntados, tanto nesse caso, quanto no caso julgado na semana passada. A Telefônica, até 2016, o fisco lavrava 2 autos de infração praticamente gêmeos, mas com alegações, com acusações fiscais diversas. Então, tinha um auto de infração de valor menor, com alegação de emissão de notas fiscais com valores negativos, que é o que foi julgado na semana passada. E lavrava um outro auto de infração, discordando do caráter incondicional dos descontos, porque na ótica do fisco os descontos seriam condicionais e não poderiam ter sido excluídos da base de cálculo. Então, eram sempre 2 autuações separadas, com acusações diversas, apesar de o pano de fundo ser muito próximo, muito parecido. Em 2017, foi a primeira vez que o fisco mudou o modus operandi e passou a lavrar um único auto de infração e aí colocando as 2 infrações. Então, como bem mencionado pelo relator Dr. Douglas, o item 1 aqui é justamente a acusação de notas negativas, que é a emissão de notas negativas, que corresponde a 0,00% da autuação fiscal, quer dizer, uma parcela ínfima de toda a autuação. E o item 2 é justamente a questão dos descontos, que aí é analisar a natureza, aí claro que o fisco tem o posicionamento dele, e nós temos o nosso posicionamento que o caráter desses descontos é incondicional. Só queria fazer só esse esclarecimento que acho que era importante para o julgamento de hoje. Muito obrigado. Doutor Rodrigo, pelos esclarecimentos. Eu passo a palavra, então, ao doutor Flávio, um pedido de vista. Doutor Flávio, com a palavra. Bom dia. Realmente, quando eu fui fazer as vistas no processo anterior, foi essa a percepção que eu tive, daí eu pedi mais um tempo para analisar esse caso aí, porque é parecido, mas não é igual, né? Realmente, no caso anterior, não constava no relato da infração a questão dos descontos condicionais. Nesse caso aí, consta do relato de acusação, do item 2, né? A expressão que se tratam de descontos condicionais. Então, eu vou passar a leitura do voto. Então, de início, pela precisão e por celeridade processual, adoto o relatório do ilustre juiz Dr. Douglas Cuxiama, ao qual desde logo rendo minhas homenagens, concordando também com as razões do relator em relação ao afastamento da questão preliminar de nulidade da autuação e no tocante aos consectários legais de multa e juros. Todavia, na parte em que o recurso foi provido, nos termos do voto do ilustre relator, ouso divergir. Inicialmente, temos que a autuação encontra-se dividida em 2 itens de acusação, sendo que ambos possuem como objeto os lançamentos de valores de imposto negativo como itens das notas fiscais, sendo que no item 1, tal prática resultou da emissão de notas fiscais com valores negativos de ICMS, gerando na prática crédito de ICMS ao invés de débito. E no item 2, o lançamento de itens de valor negativo resultou na diminuição ou anulação do imposto a pagar em relação à nota fiscal. Todavia, o recurso ordinário manejado não faz distinção entre os 2 itens de acusação, de forma que o julgamento dos itens será realizado em conjunto, nos moldes em que atacados pela recorrente. De início, em relação ao lançamento de valores negativos de ICMS nas notas fiscais, observo que tal procedimento não é previsto na legislação. Aí eu coloco aqui os fundamentos que já foram colocados na decisão anterior, que, de fato, a contrário senso do que prevê o artigo 37, os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do imposto. Coloco aqui a questão de que não há previsão legal para que se lance valor de imposto negativo, né? Coloco aqui que o suporte legal mencionado pelo contribuinte, que é a cláusula 5ª do convênio ICMS 115.03, permite o lançamento de valores negativos apenas na coluna observações do livro fiscal, que seriam relativos a descontos de natureza meramente financeira e que não tenham nenhuma repercussão tributária.
trago também o entendimento da Receita Federal nesse sentido, de que desconto incondicional não configura receita e que descontos condicionais configuram despesas financeiras, no sentido de que esse campo observações só poderia ser utilizado para despesas financeiras. Trago jurisprudência. Eu vou poupá-los da leitura desse trecho, porque já foi lido na semana passada. Vou ao item 16 do voto. Adentrando a análise da natureza de tais lançamentos negativos realizados, inicialmente o que se observa é que não há uma uniformidade em relação aos mesmos. Constam do termo circunstanciado dos serviços fiscais aí um primeiro grupo de rúbricas a título de crédito, né? São dezenas de rúbricas e outra quantidade relevante de rúbricas a título de desconto. Eu também não vou ler aqui. Em suas razões, sustenta contribuinte que todos esses lançamentos referem-se a descontos incondicionais concedidos como forma de fidelizar seus clientes, generalizando seus argumentos de defesa como se todos os lançamentos tivessem sido realizados sob tal rúbrica, não diferenciando dessa forma sequer lançamentos a título de crédito com lançamentos a título de desconto. Seguindo tal raciocínio, apresenta pareceres jurídicos relacionados ao tema, ignorando as diversas situações expostas pelo fisco envolvidas na autuação. No caso do seu serviço Business Map, por exemplo, folhas 15 e 16, na nota fiscal de serviço consta a cobrança do serviço como não tributada, e na mesma fatura aparece uma rúbrica de crédito correspondente ao serviço com valor negativo de ICMS, ou seja, o serviço foi considerado não tributado e o desconto concedido implicou em crédito do ICMS, sem o correspondente débito. Outra situação é a do serviço Multilink Corp, folhas 16, onde o valor do serviço cobrado foi tributado com redução da base de cálculo e o desconto foi aplicado considerando a base de cálculo integral. Há outras rúbricas, como desconto por interrupção de linha, desconto interrupção DDR, desconto interrupção grupo mais, onde claramente os descontos são condicionados, pois foram concedidos em razão da interrupção do fornecimento do serviço, geralmente um evento posterior ao faturamento, evento futuro incerto. Situações que se caracterizam tipicamente como descontos financeiros, ou seja, desconto concedido em razão de eventos não conhecidos no momento da venda do serviço. Eu vou alterar esse daqui para colocar serviços a um evento posterior à contratação, ao invés de faturamento. Depois eu vou editar esse item aqui. Ainda nos casos em que o desconto mencionava a palavra fidelização, foram analisados alguns contratos, juntados aos autos pelo fisco, e mesmo nesses casos, verificou-se que os descontos foram concedidos mediante condições, como duração de tempo, quantidade de ramais ou velocidade de conexão. Veja-se nesse sentido alguns trechos dos contratos analisados pelo fisco. Aí eu trago aqui alguns trechos dos contratos que foram analisados pelo fisco, que falam aqui que a contratante compromete-se a manter durante toda a vigência deste contrato tráfego mensal de no mínimo 60 mil minutos. Os descontos aqui mencionados somente serão aplicados nos meses em que a contratante atingir o tráfego mínimo mensal determinado. Ocorrendo a inadimplência da contratante em relação a qualquer conta telefônica do serviço DDR, haverá a perda dos descontos relativas à conta em atraso, e o tráfego multimedido local, cujo pagamento encontra-se em atraso, não será considerado para efeito de cálculo da quantidade mínima mensal de tráfego estabelecido na cláusula 2ª. Aí esses são os trechos dos contratos. Ainda do anexo 1 ao termo circunstanciado da ação fiscal, foram juntadas diversas provas diferentes referentes ao período em que a empresa vem sendo autuada pela prática reiterada dessa infração, contemplando a análise de contratos apresentados quando das fiscalizações realizadas em outros períodos, bem como dando conta da existência de ações judiciais envolvendo a cobrança de multa de fidelidade em caso de rescisão contratual. Em suas razões, nesse ponto, a contribuinte desenvolve um raciocínio
de que não se estaria, no caso, diante de condições, mas sim de obrigações, e que o cumprimento de tais obrigações seria simultâneo à contratação firmada, e de ocorrência certa, equiparando tais contratos, por exemplo, às operações bonificadas, exemplo, leve 3 e pague 2, juntando aos autos pareceres jurídicos para amparar seu argumento. Também elabora uma linha de raciocínio no sentido de justificar a adoção de tarifas diferenciadas em relação ao volume de tráfego, o que entende não seria da mesma forma uma condição. Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a questão não pode ser enfrentada com a simplicidade pretendida. Conforme se observa, os lançamentos foram realizados tanto a título de créditos como a títulos de descontos, referentes a situações onde os serviços não foram tributados, como no caso do Business Map, ou então onde foram tributados com base de cálculo reduzida e o desconto foi concedido utilizando-se a base de cálculo integral, situação onde os efeitos tributários dos lançamentos realizados se distinguem dos efeitos proporcionados por desconto de preço. Mesmo no caso dos demais descontos ou créditos concedidos, ao menos nos contratos analisados pelo fisco, uma das condições para obtenção dos descontos é justamente o pagamento pontual da conta telefônica, havendo estipulação contratual, inclusive no sentido de não se computar o tráfego referente às contas em atraso para a aferição dos volumes de tráfego necessários para a concessão dos descontos. Ainda que um dos pareceres apresentados, o do professor Roque Carrasa, tenha abordado em parte essa questão, concluindo ser o pagamento da fatura obrigação e não condição para a obtenção do desconto, esse parecer não enfrentou a questão da necessidade de adimplência para que o tráfego do período fosse considerado nos cálculos, de forma que os pareceres apresentados devem ser vistos com as devidas ressalvas, tendo em vista que não contemplam os detalhes dos contratos celebrados nos casos concretos, mas apenas aspectos genéricos, desconsiderando particularidades tal qual esta que descarta o tráfego relativo às contas em atraso para o cálculo dos descontos. Desta forma, quer seja pela forma não prevista pela legislação com que tais valores foram lançados como itens autônomos de valores negativos da fatura, ao invés de serem considerados apenas na definição da base de cálculo, quer seja pela análise da amostra de documentos conforme realizada acima, que não permite concluir que se trata de fato de descontos incondicionados, diverge do relator nesse ponto, considerando a autuação procedente. Nas demais questões apresentadas no recurso, acompanho o relator. Então, eu estou acompanhando o relator pelo provimento do recurso no tocante à taxa Selic, nos termos da súmula 10 revisada pelo TIT, e quanto à matéria de fundo, eu estou negando provimento. É esse o voto, doutor Orivaldo? Eu gostaria de pedir para me dar uma alterada na redação do item 21 apenas, a edição. Eu já habilitei para a edição, doutor Flávio. Cumprimento o voto vista, doutor Flávio. Vai na linha do outro voto, né? Mas enfrentando aí a particularidade desse caso, né? Existem aí as questões da demonstração, da configuração ou não do desconto incondicional, né? Que foi analisada aí no voto. O processo está em discussão. Doutor Douglas, só para confirmar, vai manter o voto? Sim, vou manter. Ok, o processo está em discussão. Eu vou acompanhar o doutor Flávio. Eu também prestei atenção no voto do doutor Flávio, até por conta dessa diferença entre esse processo e o anterior, da semana passada, mas eu, até por coerência, também vou acompanhar o doutor Flávio, pedindo vênia aí ao ilustre relator. Já fez a edição, né, Flávio? Já. Tá bom, né? Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Orivaldo, creio que precisa Opa!
colocar o voto da doutora Maria Alice, também tinha pedido o voto. Ah, é verdade. Ah, já está. Agora apareceu. Pronto. A doutora Maria Alice está acompanhando, né, Deixa eu ver aqui. A doutora Maria Alice, então, apenas registrou o voto, acompanhando integralmente o voto vista. Então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Na verdade, só eu, né? Porque todos os juízes já se manifestaram, né? O processo está em votação. Votação encerrada. Prevaleceu o voto vistas do Dr. Flávio. Eu só vou registrar o voto do Dr. Flávio, né, que vai ser o voto condutor. Muito bem. Proclamo, então, o resultado do julgamento. O recurso ordinário, parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar os juros em excesso, da súmula 10, conforme voto vista do Dr. Flávio, voto vencedor. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do Dr. Rodrigo Martoni e pela intervenção também, que foi esclarecedora aqui para nós. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Boa sessão de julgamento. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta, eu vou seguir aqui a sequência. Eu sou o relator. Profile Storage, armazém geral. O AIN é o 4, 149, 189. Eu vou registrar o voto, que ainda não tive oportunidade de... Não deu tempo. Estava, assim, atento aqui ao voto do Dr. Flávio. Por sinal, Dr. Flávio, muito bem analisado aí o caso, viu? Muito bem, eu estou aqui fazendo... Só vou fazer o registro agora. Muito bem. Esse caso meu aqui é muito simples, eu nem vou ler, tá? É um recurso de ofício que a representação, inclusive, concorda com o improvimento. São 8 acusações, mas apenas o item 3 não está em julgamento. Então, item 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Todas descumprimento de obrigações acessórias. O contribuinte, durante a fase instrutória, comprovou que cumpriu as obrigações acessórias. A primeira instância reconheceu isso.
foi cancelado o AIN, houve interposição do necessário, né, recurso de ofício, né, subiu o processo para a segunda Câmara Julgadora. Eu analisei, entendi que realmente a decisão de primeira instância está correta, a representação fiscal concordou com o improvimento, então eu estou conhecendo do recurso de ofício e negando o provimento. Esse é meu voto. Nesse caso, até inclusive o fiscal concorda, né, doutor? Isso. Não foi... Não tem nenhuma dúvida aí. O que parece, houve um problema na hora que ele foi buscar os dados de escrituração digital para fazer o trabalho, que apareceu essa diferença que, na verdade, não existia, né? E ele mesmo reconhece esse erro aí na importação dos dados. Isso, exatamente. A hora que ele foi fazer a análise, as informações não eram corretas, né? Exatamente. Bom, não havendo inscritos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento, recurso de ofício conhecido e não provido. Julgamento encerrado, passamos então ao próximo processo da pauta. Panorama Fundição de Metais, o processo AIN 144, 149, 966, o Dr. Douglas é o relator, é um recurso ordinário. Dr. Douglas, com a palavra, não havendo pedido de sustentação oral, pode ir direto ao voto. Tá, só um minuto, eu estava proferindo o voto aqui, na verdade. Na verdade, esse processo aqui, panorama, e na verdade o próximo também são creditamento indevido por empresa inidônea, mas com nada ou quase nenhum documento. Então, eu vou passar a leitura aqui. Recurso ordinário interposto pelo contribuinte, da decisão que julgou procedente a de infração, lavrado contra a empresa, então, que teve imputadas as seguintes infrações, né? Creditou-se indevidamente no valor indicado no período de setembro e outubro de 2020, conforme demonstrativo de crédito indevido e demonstrativo de subitens, decorrente do lançamento de notas fiscais eletrônicas, modelo 55 do relatório de notas fiscais eletrônicas de entrada, os quais estão especificados nas transcrições do livro Registro de Entradas da EFD, relativamente a entradas de mercadorias e que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59 do RICMIS, conforme se comprova pelo cadastro da empresa emitente e demais documentos de instrução. Tais entradas foram consideradas inábeis nos termos do artigo 184, inciso 1, parágrafo único, cuja emissão de notas fiscais eletrônicas foi realizada pela empresa HVR Metais, que teve sua nulidade decretada desde 5/8/2020, conforme se comprova pelo print do cadastro. O contribuinte apresentou sua defesa, alegando em apertada síntese. A impugnante apresentou defesa tempestivamente, alega que a autuada não foi devidamente notificada pelo fiscal autuante a apresentar os documentos, aduz que em relação à empresa declarada nula, a autuada não poderia saber da situação da mesma ao realizar tais operações, defende que a boa-fé da autuada resta comprovada pelo registro das notas fiscais eletrônicas no livro Registro de Entradas, pelo print da consulta no CADESP, feita à época de realização das operações impugnadas no AIN,
e pelas cópias de duplicados em nome da autuada com respectivo aceite. Faz constar na peça de defesa dispositivos tributários, constitucionais e legais que visam garantir a conduta do Estado e os direitos dos contribuintes. Ter manifestação fiscal, pela regularidade do procedimento fiscal, decisão manteve o AIN, e aí repetiu os argumentos. Então, que apresentou comprovante de atividade comercial da empresa vendedora, teria comprovado a boa-fé conjuntada de comprovantes de pagamento, cobrança de valores ilegais, exorbitantes a título de juros e multa, princípio da não cumulatividade e garantia o direito ao crédito. Teve apresentação de recurso, de contrarrazões ao recurso ordinário pela representação fiscal. Aí já começa com essa questão da multa confiscatória, que eu não estou conhecendo. O voto já é conhecido nesse sentido. E aí, com relação à alegação de nulidade, eu menciono aqui o artigo 34, incisos 3, 4 e 5, parágrafo 1º da Lei 3457. Também falo que o lançamento foi efetuado com base no artigo 142 do CTN e 534 do RICMES. Então, não há que se falar não há que se prover quanto às alegações de nulidade. Aí que apresentou comprovante da atividade comercial da empresa vendedora, teria comprovado a boa-fé conjuntada de comprovante de pagamento. Na verdade, não tem comprovante, só tem... ele fala que é duplicado, não tem comprovante. Aí eu já é um voto meio conhecido, padrão de empresa inidônea, eu vou ficar lendo tudo, só com relação à questão da comprovação, que eu gosto de enfatizar. Na verdade, eu transcrevo aqui trecho da decisão recorrida. Deixa eu ver aqui. Da decisão recorrida, eu vou ler aqui uns trechos. Itens 19 e 20 aqui, devidamente notificada para apresentar documentos relacionados às operações de aquisição de mercadoria, em especial comprovantes da transação comercial e outras informações, cujo fornecedor emitente das notas fiscais encontra-se em situação irregular no CADES, conforme documentos juntados no presente trabalho, a autuada não se manifestou. A defesa contesta a imputação que lhe é irrogada, alegando que está assegurada pela Constituição. Entretanto, a alegação não prospera no presente caso. Trata-se da regularidade cadastral de uma empresa, sendo ilegítimos créditos apropriados pela autuada, uma vez que oriundos e destacados em documentos inábeis, ou seja, que não atende às condições previstas na legislação. Portanto, não há qualquer cerceamento à liberdade de exercício, ou trabalho ou profissão. Ao contrário do que alega a defesa, a autuada foi devidamente notificada a prestar informações, apresentar comprovantes, documentos relativos às operações desde 1 de 2016. Comprovantes e documentos relativos às operações descritas no item anterior, declaração de imposto de renda pessoal física dos sócios, posição de estoque, enfim. E aí eu também uso trechos das contrarrazões da representação fiscal, com as quais concordo, e uso como fundamento e razão de decidir aqui. Estou conhecendo em parte com relação à questão da alegação de confiscatoriedade da multa, e na parte conhecida estou negando provimento. Bem, cumprimento o Dr. Douglas pelo voto proferido, analisando aí muito bem todas as questões aí colocadas pelo recorrente. Eu passo, então, a palavra para o processo em discussão. Cumprimento aí, Dr. Douglas, pelo voto. Recentemente eu relatei um caso também relacionado dessa empresa aí de documento inidôneo aqui na Câmara.
No caso ali, também a conclusão foi pela procedência do auto de infração, por razões parecidas aí com as elencadas pelo Dr. Douglas, então nesse sentido eu vou acompanhar. Eu também cumprimento o Dr. Douglas e vou acompanhar integralmente o voto. Eu me lembro desse processo que o Dr. Flávio falou, eu também vou acompanhar integralmente o relator. Então, com a intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Aguardo confirmação de presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado provimento. Nos termos do voto relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Colortec, comércio de insumos, produtos cerâmicos, o AIN é o 450, 195, o relator também é o Dr. Douglas, dominando aqui a pauta de hoje. Então, Dr. Douglas, não há pedido de sustentação oral, passo então a palavra. Tá. Também é crédito indevido, só que essa aqui tem a questão que a empresa remetente, ela estava em situação irregular, que é inscrição, inexistência de estabelecimento, na verdade, né? Mas, no fim, é quase a mesma coisa. Então, recurso ordinário interposto pelo contribuinte da decisão da DRJ que julgou procedente o auto de infração, que teve imputado as seguintes infrações: crédito indevido, janeiro de 2019, mês de fevereiro de 2019, nos valores especificados no demonstrativo de folha 12, decorrente de escrituração de documentos fiscais nem referenciados, relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICNES, tendo em vista que as notas fiscais eletrônicas foram supostamente emitidas por contribuintes em situação irregular perante o fisco, a saber, Fortress, Comércio de Produtos em Geral, EIRELI. Uma vez que foi constatada a inexistência do estabelecimento para o qual foi emitida a inscrição, motivo determinante para a decretação da nulidade da inscrição estadual. Então, o contribuinte apresentou defesa alegando em apertada síntese da realidade dos fatos e princípio da boa-fé de terceiro e da não ocorrência de crime. O agente fiscal atuante apresentou manifestação fiscal, manifestando-se sobre a regularidade do procedimento fiscal, decisão de primeira instância manteve em tal como lavrado, interposição de recurso ordinário, em que a recorrente repetiu os argumentos apresentados em sede de defesa, alegando, na verdade, só aí, a questão da ocorrência das operações e boa-fé da recorrente. Manifestação contra razões da representação fiscal ao recurso ordinário, impugnando pela manutenção da decisão. Aí, também voto padrão de crédito inidôneo. Aí eu vou ler aqui trecho da decisão recorrida com a qual concordo aqui e uso como razão de decidir. A falta de cumprimento da obrigação de verificação da regularidade do fornecedor fica evidente também na resposta à notificação das folhas 44, em que o autuado informa que o contato comercial foi feito com Estevão Tofanelli Sobrinho, o qual teria visitado a empresa 5 vezes. As compras teriam sido realizadas nessas visitas, não tendo havido qualquer verificação da idoneidade do exposto fornecedor.
Também não há nada que demonstre ter havido uma efetiva relação comercial entre autuado e o fornecedor, como cotação de preço, contratos, e-mails ou outra forma de negociação. Não há qualquer registro formal das negociações, que seria de se esperar não apenas para a comprovação da ocorrência das operações, mas também como resguardo da própria autuado, dado que o montante das operações supera o valor de R$ 1.700.000 em um período inferior a um mês. Quanto a este ponto, a autuada afirma em resposta à notificação fiscal que os pedidos foram feitos apenas pessoalmente, entre aspas. Independentemente da forma como os pedidos foram feitos, algum registro formal deveria existir. Além disso, há fortes indícios da irregularidade da suposta empresa fornecedora que foram ignorados pelo contribuinte. Por exemplo, a Solência 44, em resposta à notificação fiscal, consta a informação de que houve, por diversas vezes, tentativa de contato com o vendedor, que teria informado seu número de telefone autuado, porém sem êxito. Além disso, os comprovantes de pagamento, folhas 49 e seguintes, apresentam como destinatário das transferências bancárias uma agência de Pouso Alegre, Minas Gerais, sendo que o suposto fornecedor estaria localizado em São Paulo. Há elementos suficientes para que o autuado suspeitasse das irregularidades do fornecedor, no entanto, nenhuma providência foi tomada. Pelo contrário, a obrigação de verificação do fornecedor imposta pela legislação não foi cumprida. Também é de se notar que todas as notas fiscais foram emitidas entre 26 e 28 de fevereiro. No entanto, as folhas 44, o autuado informa que o vendedor teria visitado a empresa 5 vezes. Não há clareza na forma como os negócios teriam sido ajustados, assim não se verifica a demonstração objetiva de boa-fé. Também transcrevo aqui trechos das contrarrazões da representação fiscal que ajudam na fundamentação aqui do meu voto para concluir que não prosperam as alegações. Eu estou conhecendo o recurso ordinário e estou negando provimento. Muito bem, eu cumprimento o doutor Douglas pelo voto proferido, também da mesma maneira que o anterior, analisando o processo detidamente, né? O processo está em discussão. Bom, também cumprimento o doutor Douglas aí pelo voto. Também nesse caso aí, nós analisamos recentemente aí um desses outros processos aí, se eu não me engano, são 19, né, autuações de inidônea, a representação fiscal lista todas elas aí. E se eu não me engano, os pagamentos, no meu caso, eram para Alfenas, né, nesse caso aí para Pouso Alegre, mas também era para alguma cidade ali de Minas. Situação bastante parecida também vou acompanhar. Também parabenizo o doutor Douglas e vou acompanhá-lo. Os pagamentos aí realmente não merecem fé, né? Existem aí os comprovantes, tem pagamentos que, às vezes, até para terceiro, mas esses pagamentos realmente não se coaduna aí com a tese do contribuinte, né? Bom, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário integralmente conhecido e não provido à unanimidade. Nos termos do voto relator. Julgamento encerrado. Passamos para o último processo da pauta de hoje. Almeida, Comércio de Alimentos Eirélio, AINHAL 4, 152, 306. Doutora Maria Alice é a relatora. Não há pedido de sustentação oral. Passo, então, a palavra para que profira o seu voto. Pois não, doutor Orivaldo, o voto já está disponível para vocês acompanharem leitura.
Então, é uma autuação com 8 acusações, tá, de creditamento indevido, falta de pagamento do imposto e falta de escrituração de documentos fiscais. E a recorrente, aqui no item 2, eu relaciono todos os argumentos que ela traz no recurso ordinário, tá? Só fazendo uma observação que eu já coloco no meu voto, em relação aos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela não trouxe nenhum argumento, tá? Então, eu considerei como fatos incontroversos e mantive. E ela só se defende, na verdade, dos itens 1 e 2. Aí, o que ela traz, assim, como argumentos? Que as notas fiscais de que ela se creditou a maior, né, estavam sendo retificadas na EFD para lançar o valor correto. E bem como as notas fiscais de entrada que ela deixou de lançar no registro de entradas, que ela também estava retificando. E aí ela diz que o fiscal excluiu a espontaneidade dela, que o lançamento do crédito em valor superior ao destacado se deveu à falha do software utilizado, que ela teria direito à escrituração dos créditos não aproveitados em até 5 anos da data da emissão do documento fiscal, apresentou impugnação e solicitou a retificação da FD Dias em razão de eventuais erros ou omissões, o que lhe foi autorizado, conforme o Portaria CAT 9 de 2013, e que a lavratura do AIM violou o programa nos conformes, pois ela recebeu a classificação a mais, então teria direito de receber uma notificação de conformidade e jamais poderia lhe ter sido retirada a espontaneidade. Então, assim, na manifestação fiscal, que ela repetiu tudo que ela trouxe no recurso ordinário, é repetição do que já foi trazido na defesa. Na manifestação fiscal, o fiscal observou que realmente ela tentou retificar a EFD Dias, só que após o início do procedimento fiscal, quando ela já estava sob ação fiscal. Então, essas tentativas de retificação não foram aceitas, elas só foram processadas, mas não aceitas. Olha, o meu voto, eu reitero tudo que já constou, da mesma forma que ela reiterou a defesa, né, no recurso ordinário, eu também transcrevo aqui a decisão de primeira instância, que, a meu ver, já esclareceu bem as questões. Ela realmente admite que ela cometer essas infrações, só que a alegação dela, em síntese, é que ela tentou retificar e não foi autorizada, mas a tentativa de retificação foi após o início da ação fiscal. Então, aqui eu não vou ler todo esse trecho que eu transcrevi dos itens 9 até o 26 da decisão recorrida, eu vou só ler algumas partes. Olha, então, item 9. Nos autos, aqui passando para a decisão recorrida. Nos autos, observa-se que a empresa autuada em nenhum momento logrou contestar o mérito das acusações elencadas na exordial, concentrando seu esforço de defesa no argumento de que as notas constantes do relatório anexo da notificação de número tal, que estavam com crédito de ICMS com destaque incorreto, estavam sendo retificadas na FD, e as notas do relatório anexo da notificação número tal estavam sendo incluídas na EFD. Acrescentando ainda que apresentou cópia de todas as notas solicitadas na notificação, solicitou o prazo, aí não interessa muito. Aí aqui no item 10, fica claro, portanto, pelo histórico dos acontecimentos, que a autuada tinha conhecimento das irregularidades apontadas no auto de infração ao intentar regularizar sua escrita fiscal sem autorização para tal após o início da ação fiscal. Quanto às notas fiscais com crédito, com destaque incorreto, a autuada confessa ter ocorrido falhas de software, que não fez a devida redução da base, confessa a existência de muitas notas fiscais emitidas nesse período que não foram repassadas ao contabilista para o devido registro fiscal.
Aí aqui no item 11, ele explora o ponto de que a denúncia espontânea ela só surte efeitos se as irregularidades a que ela se refere forem saneadas antes do início de qualquer procedimento fiscal, de acordo com o artigo 138 do CTN. E também o artigo 88 da Lei 6374 de 89. Ele prossegue. Aí aqui no item, só um minutinho, no item 16, né? O trabalho fiscal encontra-se sustentado no regulamento e pelos documentos da própria autuada, os quais demonstram a infração às normas regulamentares legais, razão pela qual não há que se acatar o pedido de improcedência dessa lavratura. Ao não escriturar suas operações no prazo e moldes acima detalhados, não cumpriu com suas obrigações acessórias, restando ao fisco autuar o contribuinte de maneira acertada. Em que pese, aí item 18, em que pese a apresentação das GIAs com o intuito de corrigir erros ou omissões no preenchimento das GIAs originais, vale assinalar que as mesmas foram recusadas pela fiscalização, conforme demonstrou o fisco na manifestação fiscal de folhas 521 a 526, de modo que não produziram efeito de correção desejada. Aí o artigo 18A do anexo 4 da portaria CAT 92 de 98 é categórico ao determinar que, caso o contribuinte esteja sob fiscalização, o deferimento da substituição da GIA dependerá também da manifestação prévia do inspetor fiscal. Neste caso, as informações do processo indicam que o deferimento das GIA substitutivas não foi autorizado, situação diversa do que alega a peça de defesa. O mesmo ocorre com as remessas dos arquivos substitutos do IFD. Aí aqui no item 19, ele expõe isso. Olha, acho que é isso, basicamente, tá? Acho que esse é o ponto principal. Ele alega que ele retificou, que a retificação dele foi aceita, mas aí depois da manifestação fiscal ficou bem claro que não foi bem assim. Ele realmente processou essas GIAs e FD substitutivas, mas que não foi aceita a tentativa de substituição. Então é isso. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto. Bem esclarecido aí a sua linha de fundamentação, o processo está em discussão. Eu cumprimento também a doutora Maria Alice pelo voto. Doutora Maria Alice, eu tenho alguns votos no sentido de que se há um lapso de tempo de 90 dias entre essas substituições e a lavratura do auto de infração, ocorre o restabelecimento da espontaneidade. Eu não localizei aqui no auto provas sobre essas datas de apresentação. Tem alguma coisa relativa às datas em que a GIA realmente depende de uma validação para ser processada se ela altera para mais o imposto a recolher, né? Agora, a EFD, eu creio que é automático pelo sistema a substituição. Tem nos autos essas datas? Doutor Flávio, tem sim, só um momento, deixa eu localizar. Um momentinho. Olha, eu não estou localizando, mas é assim, na manifestação fiscal, ele fala, né, de folhas 521 a 521 e seguintes, né?
ele fala que as notificações elas foram encaminhadas em 2022, porque todo o procedimento diz respeito aos exercícios de 19 e 20, então foram encaminhadas em 2022. E aqui, olha, conforme se pode ver aqui a folhas 523, que ele copiou os extratos das GIAs, também ele tentou notificar, ele tentou fazer a substituição em agosto de 2022. Então, eu creio que foi dentro dos 90 dias. Tá, agora a substituição da EFD... Doutora Maria, se eu posso ajudar aqui. Sim, a notificação de início da ação fiscal, a folha 53, é em 14 de julho, e a cientificação foi no dia próprio 14 de julho. Olhando a defesa do contribuinte que ele traz aqui, o recibo de entrega da escrituração de EFD, por exemplo, folhas 495, ela foi feita em 1º de agosto. Então estava dentro mesmo. Bem antes, né? Foram 15, 20 dias de diferença, né? Entre Sim, a tentativa de retificação da EFD e o início da ação fiscal. Estava bem dentro dos 90 dias de prazo ainda. E o auto foi lavrado quando? Deixa eu dar uma olhada. Foi lavrado fevereiro de 2023. Foi 2 de fevereiro de 23. Olha, de qualquer maneira, acho que é isso. Ele tentou retificar dentro do prazo dos 90 dias. E a outra questão, doutor Flávio, é que, de acordo lá com a portaria CAT 147, no artigo 15, somente pode retificar depois se tiver com erro na escrituração e após a iniciação fiscal, se tiver autorização da Secretaria da Fazenda, né? Senão, a própria portaria diz que essa nova retificação não produz efeitos, né? Nem naquele momento, nem né? Ele não produz efeitos. É o artigo, o parágrafo 5º do artigo 15 da portaria CAT 147/09. Então, mesmo que ele tenha passado esse prazo de 90 dias para autuação, ela não produziu efeitos. Aquela segunda EFD apresentada, ela ficou lá no sistema, mas não produziu efeito algum. Inclusive, no item 19 da decisão recorrida, ele também coloca exatamente isso que o doutor Tabir está falando. Eu vou até ler. O mesmo ocorre com as remessas dos arquivos substitutos da EFD, conforme fotocópias dos recibos de entrega da escrituração fiscal digital juntados pela defesa, com o intuito de efetuar a retificação de suas FDs, em que pese a possibilidade dada pelo artigo 15 da portaria CAT 147 de 2009, suas atualizações, que disciplinou os procedimentos a serem adotados para fins da EFD pelos contribuintes do ICMS, para que possam retificar a EFD em determinados períodos de referência para o qual a Cefaz tenha recepcionado regularmente o respectivo arquivo digital, o fato é que o parágrafo 5º do mesmo diploma determina que não produzirá efeitos a retificação de período de apuração que tenha sido submetida ou esteja sob ação fiscal, situação essa do caso em tela. Então, eu acho que na decisão ele passou ao largo dessa questão do prazo mesmo, mas pelo que a gente está vendo aqui, a tentativa de retificação foi feita dentro do prazo de 90 dias, então eu acho que acaba ficando irrelevante. Eu pedi vistas aí, doutora Maria Alice, eu quero dar uma olhadinha com mais calma nessa questão aí, porque eu tenho alguns votos já no sentido de que se o fiscal, se o auto de infração não é lavrado 90 dias após o ato, porque ele notificou, né? Ele notificou para explicar a diferença. Aí me parece que o contribuinte, ao invés de explicar a diferença, retificou a EFD, né? Sim. E assim, eu tenho entendimento de que, passados os 90 dias, se não é lavrado o auto de infração, se esse procedimento foi feito
ainda que dentro dos 90 dias, na medida em que passa os 90 dias, ele se torna eficaz. Então, eu quero dar uma olhadinha melhor na questão dessas datas aí, que é uma Agora, posição que eu tenho já. só um detalhe, assim, a gente também não tem conhecimento de tudo que foi feito na fiscalização. Eventualmente, pode ser que tenham sido feitos atos, assim, outras notificações, enfim, tenha tido algum tipo de comunicação, assim, mostrando que o processo, né, de fiscalização estava em curso. Então, assim, eu concordo até com a sua posição de que depois de 90 dias ele recuperaria a espontaneidade, mas desde que também tivesse inércia do fisco. A gente não sabe se teve ou não, porque a gente não tem acesso à fiscalização, né? Então, assim, pelo que foi apresentado até aí, também, assim, no recurso ordinário, ele teve oportunidade também de colocar isso, essa questão dos 90 dias e tal, só que ele não trouxe nada, ele simplesmente reiterou a defesa, ele não trouxe nada além disso. Então, acho que também aí a gente vai estar, sabe, fazendo ilações, está decidindo em cima de suposições, e se teve algum ato depois dos 90 dias do início da ação fiscal, da primeira notificação. Ele próprio não alega isso em defesa dele, então, assim, a princípio, eu entendo que a gente tem que decidir com o que tem no processo. Também corroborando isso que o doutor Amarelis falou, se a gente olhar as folhas 100 do processo, tem uma notificação, uma última, pelo menos que aparece aqui no processo, para o contribuinte apresentar documentos, notas fiscais, que ela é de 16 de dezembro de 2022, né? E o auto foi elaborado em 2 de fevereiro de 2023. Então, ainda que se considerasse isso, essa notificação, ele não tinha apresentado toda a documentação para que fosse restabelecida a espontaneidade, né? Então, existem aqui outras notificações que mostram que, mesmo assim, que não houve inércia, como a doutora Marilice colocou. Eu não sei se dá para decidir isso sem ter sido alegado, mas eu só gostaria de dar uma olhada no processo para analisar melhor. Bom, o doutor Flávio, então, ele pediu vista, eu concedi vista, porque é um assunto bem, assim, são detalhes aí que faz toda a diferença, né? Na legislação tributária, de forma geral, existem duas formas de denúncia espontânea, aquela que a denúncia espontânea propriamente dita, que o contribuinte se antecipa, né? E tem aquela que o fisco dá oportunidade para se regularizar, e se ele regularizar, se considera a denúncia espontânea. O próprio artigo 88 da Lei 6374 fala isso, né? Então, então essa análise aí mais detalhada aí do Dr. Flávio aí, acho que é pertinente, então eu estou concedendo vista. Então, o processo sai em vista. Muito bem. Então, diante do pedido de vista deste processo, eu vou encerrar, então, o julgamento. O processo sai em vista. O sistema aqui está... sai, agora sim. Bom, com o encerramento deste julgamento, né, pelo menos tendo em vista o pedido de vista, nós encerramos, então, a pauta de hoje. Então, eu vou encerrar a sessão, declaro encerrada a sessão de hoje da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Estou encerrando a sessão do EPAT. Sessão encerrada. Eu peço, então, para que o Oswaldo encerre a gravação. Por favor, Oswaldo.